Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita, falando do que é perfeito. Abre a sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, verso 4. Separa o papel e a caneta para você registrar aquilo que o Espírito Santo de Deus falar com você hoje. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, vamos retornar? Segunda-feira, o Espírito Santo de Deus veio falar conosco que nós somos filhos e como nos tornamos filhos de Deus. Depois, o Espírito Santo de Deus falou conosco como nós somos preciosos e importantes, como a menina dos olhos, como Davi se referiu. E hoje, o Espírito Santo vem dizer assim, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. E porque vocês são de Deus, como é que nós sabemos que nós somos de Deus? Nós somos de Deus, e aqui ele diz aqui, por quê? Olha o motivo. Porque aquele que está em vocês é maior. E quem é que está em vocês? Quem é que está em mim? Quem é que está em você? Quem é que está em nós? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único, somente Ele, Senhor das nossas vidas. E aí então, olha o que a Bíblia vai dizer para nós, livro de Romanos, no seu capítulo 8, a partir do verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, quem nós somos em Deus? Semana passada nós falamos que Deus é um Deus vivo. E aqui, hoje nós vamos refletir, relembrar, para alguns ouvir a primeira vez e entender que Deus vivo, por meio do seu Espírito Santo, está em nós. Então, quem você é? Você é o próprio Deus em ação, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é Deus agindo na terra. Uau! Poderoso isso, né? Mas tudo então que todo mundo faz e qualquer um é Deus em ação na terra? Não. Quem é Deus em ação na terra? Quem a Bíblia falou. E se de fato o Espírito de Cristo habitar em você, aí sim, você é Deus em ação aqui na terra. Mas e se o Espírito de Cristo já habita em você? Você é Deus em ação na terra? Como é que a gente pode ser Deus em ação na terra? E aí tem uma pessoa que para nós pode ser um grande exemplo de como ser Deus em ação aqui na terra, independente de qual seja o passado. Nós vamos ver muitas pessoas que Deus permitiu que estivessem na Bíblia para ser para nós orientação, exemplo, caminho, indicação de rota, mas de quem hoje o Espírito Santo de Deus vem falar comigo e com você é acerca de uma pessoa. O nome dele era Paulo. Só que o nome dele não era Paulo. Paulo foi o nome que Deus deu para ele quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar nele e ele verdadeiramente se tornou o próprio Deus em ação sobre a face da terra. Mas antes disso, o nome dele era conhecido como Saulo. E quem era Saulo? Saulo era o maior perseguidor dos cristãos. Paulo, ele era literalmente um assassino de cristãos. E quantas pessoas, talvez eu e você, talvez alguém que você conheça, nem todo mundo nasceu já num berço cristão, nem todo mundo cresceu num lar ouvindo que Deus é o Senhor. Eu, por exemplo, não.
Eu não cresci num lar assim. Eu não ouvi isso dos meus pais. Eu não fui ensinada que Jesus Cristo é Senhor. Não, muito pelo contrário. Eu venho de uma linhagem em que a grande parte justamente é perseguidora de Cristo, como Saulos. Só que o meu passado também era de Saulo. Só que, num determinado dia, estabelecido por Deus, num determinado tempo, as coisas mudaram. E talvez você às vezes fique pensando, eu não posso ser Deus em ação hoje. Eu não posso proclamar Jesus desta maneira, porque o meu passado me condena. Não, o teu passado não te condena. Se você aceitou Jesus, o sangue de Jesus, que é a justiça da cruz, já te perdoou, te libertou e te liberou para que você seja o próprio Deus andando e falando sobre a terra. Por quê? Porque agora você não chama mais Saulo, agora o seu nome é Paulo. E o que Paulo fez quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar nele? Depois da cegueira que Deus colocou sobre Paulo, ele se prostrou de joelho, ouviu a própria voz de Jesus. O próprio Jesus foi diante de Saulo naquela ocasião e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, então, passaram-se os dias e foi então que Saulo teve, nesse período, um tratar com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. E aí então Saulo se levanta como Paulo. Ele se ajoelhou cego como Saulo, se levantou de pé como Paulo. E quem foi Paulo? Paulo foi o maior disseminador da palavra de Deus. Paulo foi o maior pregador do evangelho de Deus. Paulo foi aquele que anunciou o nome de Jesus a todos os lugares, soprou o nome de Cristo, de nação em nação, de cidade em cidade, de estado em estado. Ele atravessava a pé, ele atravessava por meio de barco, ele atravessava do jeito que tivesse, mas ele pregava a palavra de Deus, porque Paulo era Deus em ação. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, você é o próprio Deus, falando, agindo e se manifestando sobre essa terra. E não deixe que o seu passado, não deixe que as acusações do mundo possam te impedir ou te parar de ser quem Deus te chamou para ser. Porque lembre-se do verso que começamos: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já os venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E agora que você leu e ouviu uma mensagem de Deus para o seu coração, separa um tempo para você orar e conversar com o nosso Deus Pai. E lembre-se de enviar e compartilhar essa mensagem em amor com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.